irmãos, que culto de ensino é feijoada e mocotó, né? Domingo é lasanha e churrasco. Então, terça-feira é para nós aprendermos a palavra, seja dura, seja uma palavra que traz firmeza para a nossa espiritualidade. E normalmente, irmãos, eu não sou muito, eu posso dizer, um estudioso especulativo. O que é alguém especulativo? Um teólogo especulativo é alguém que olha para um texto e começa a especular algumas coisas. Isso é achismo. A Bíblia não foi feita para interpretar com achismo. A Bíblia foi feita para interpretar conforme ela é, conforme ela foi escrita. E com isso nós vamos usar alguns parâmetros, né, para nós compreendermos a palavra de Deus. E o que eu quero falar desde já para os irmãos é que eu não estou com pressa, né? A gente vai terminar nos horários certinho. Mas quando é que a gente vai terminar essa exposição bíblica, eu não consigo te dizer, tá bom? Então, tem textos que a gente vai aprofundar mais e tem textos que a gente vai passar um pouquinho mais rápido, tá bom? Mas aquilo que Deus permitir, né, no próximo ano, não sei se eu vou levar 1 mês, 2 meses para terminar Mateus, mas o objetivo é que pelo menos a gente possa extrair o máximo de ensinamento possível. Agora, eu vou conseguir explicar e tirar todas as suas dúvidas do culto? Não vou. Até porque não existe um professor da Bíblia que consegue suprir ou tirar todas as dúvidas que você tem. Você tem que pegar essas ferramentas, essa exposição, chegar em casa, como Francisco, e continuar estudando, e continuar lendo. Tem texto que você lê, você já consegue uma interpretação boa. Tem texto que você lê, relê, quando você lê a 10ª vez, você vai ver algo que você nunca tinha visto. Então a gente sempre precisa estar dedicando ao ensino. Amém? Vamos combinar? Então nós estamos iniciando hoje essa exposição do Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar sobre os nossos pés, vamos fazer a leitura da palavra. Por quê? Porque a gente vai, esticar a articulação do joelho, né? Deixar o sangue articular um pouquinho, circular um pouco, para a gente não dormir. Se eu pegar um trem dormindo aí, eu jogo o microfone daqui mesmo. Não tem problema não, vai doer, mas vai sarar, né? Vai sarar, em nome de Jesus. Não dorme não, tá? Uma série expositiva, se você dormir, você desanima o pregador, né? Então, se você quer me animar para eu continuar estudando, né, dedicando várias horas do dia para trazer um ensinamento, me ajude aí, em nome de Cristo Jesus. Então vamos lá. Mateus, capítulo de número 1, a partir do versículo 1, diz assim: o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pula para o versículo de número 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Portanto, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia são 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Cristo são 14 gerações. Amém? Deixa a Bíblia aberta, por favor. Deus poderoso, engrandecemos e exaltamos o teu nome. Somos gratos, ó Pai, a Ti, porque o Senhor nos concedeu vitória de estarmos aqui reunidos nessa noite de terça-feira, ao qual nós estamos dedicando, Senhor, esse tempo maior para sermos nutridos através da Sua palavra. Pai querido, não deixe que eu venha levar algo de mim mesmo para o texto, mas deixa, Pai, que o texto, a Tua palavra, venha falar por si própria aos nossos corações. Assim, ó Deus, eu lhe peço e convicto com a vitória, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Toma o teu assento de Bíblia aberta, por gentileza. Glória a Deus. Meus irmãos, eu até estava refletindo lá em casa em começar essa exposição a partir de janeiro. Eu vi que tem alguns irmãos que estão viajando. Mês de dezembro é um mês festivo, né, onde
nós recebemos família de fora, alguns viajam, preocupamos em fazer um almoço, um jantar, enfim, é um mês muito corrido, onde há muitas viagens. Mas aí eu estive orando, estive refletindo, e a necessidade, irmãos, de nós apresentarmos a palavra de Deus, ela é maior do que as nossas necessidades festivas. Então, eu fui impulsionado a gente começar logo nesse finalzinho de ano essa exposição do Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós poderíamos, irmãos, começar em diversos textos, mas nós vamos começar com Mateus, porque primeiramente é o primeiro livro que nós temos no Novo Testamento, e é o livro que nós chamamos de Evangelho de Jesus Cristo. Então, tratar deste livro é falar acerca da pessoa de Jesus Cristo. Então é muito importante que nós venhamos compreender alguns ensinamentos, algumas lições a partir do Evangelho. A partir do Evangelho, então, depois nós iremos ir para outros textos, para outros livros, seja no Antigo Testamento, ou seja ainda no Novo Testamento. Certo é que, se Deus permitir, nos der condição, nos der saúde, nós estaremos continuando essa exposição. Pode ser que tenha alguma coisa que eu não falo dessa série, Então essa série a gente vai continuar fazendo ela, mesmo que no meio dela eu possa estar trazendo outros ensinamentos de acordo com a necessidade de Deus. Meus irmãos, está com a Bíblia aberta? Tá? Sim ou não? Quando você está aqui no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, eu não sei a sua Bíblia, mas a minha Bíblia, se eu voltar pelo menos uma folha antes, como está aqui, os irmãos vão ver que vai ter uma folha em branco, separando o Antigo Testamento do Novo Testamento. A minha página em branco, inclusive, está com o título, com o Novo Testamento. O último livro do Antigo Testamento é o livro do profeta Malaquias. O primeiro do Novo Testamento é o Evangelho que segundo escreveu Mateus. Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, nós precisamos compreender um pouquinho, nem que seja de forma panorâmica, a introdução deste livro. Antes de nós chegarmos no Novo Testamento, tinha-se na mão dos israelitas judeus o Antigo Testamento. O que significa testamento? Significa aliança. Então nós temos a antiga aliança, que é voltada para a lei mosaica, e agora nós temos uma nova aliança, voltada para uma aliança que Cristo fez com a igreja. Quando nós finalizamos Malaquias e depois iniciamos Mateus, se nós não pesquisarmos ou não tivermos interesse em saber o que aconteceu entre o Antigo e o Novo, vai passar desapercebido por nós 400 anos de história. Então, entre Malaquias e Mateus, passou-se 400 anos. Que a gente fala, alguns estudiosos falam, que é 400 anos de silêncio. Que Deus não usou ou não levantou um profeta para falar para o povo. Dentro desses 400 anos, irmãos, aconteceu muita coisa. Eu tenho 29 anos de idade, aconteceu tanta coisa na minha vida com 29 anos, imagina 400 anos. São 4 praticamente gerações, centenárias que foi passado, gerações centenárias. São 400 anos, 4 séculos se passaram. Dentro desses séculos que se passaram, houve-se algumas mudanças culturais, houve-se algumas mudanças até mesmo políticas e religiosas dentro desses 400 anos. Todos nós somos sabedores que o povo de Deus, os judeus ou israelitas, que moravam em Judá, foram levados cativo para a Babilônia. Sim ou não? Amém? Amém. Eu aprendi que a Assembleia de Deus não é sim ou não, é amém ou amém. Ele fala sim ou não, ninguém responde. Aí quando eu pergunto amém, ele não responde. Mas o povo de Israel, irmãos, foi cativo na Babilônia, e depois de 70 anos, conforme foi profetizado pelo profeta Jeremias,
eles voltaram para Jerusalém. Aí nós temos o livro de Esdras, de Neemias, ao qual eles começaram a reconstruir a cidade de Jerusalém, que foi destruída juntamente com o templo de adoração a Deus. E depois Neemias ele vem com mais uma comitiva para restaurar os muros em volta de Jerusalém. Então nós sabemos que o cativeiro babilônico foi algo que transformou não somente o modo de enxergar a vida dos judeus, mas transformou até mesmo a sua própria religiosidade. Então eles voltam para Jerusalém, eles reconstroem a cidade, reconstroem o templo, reconstroem os muros, e eles voltam a praticar a sua vida religiosa, porém agora sem nenhuma forma de idolatria, conforme nós observamos nos livros de Reis, que antecedeu o cativeiro babilônico. Então, ali tem o levantamento dos escribas, dos fariseus, nós temos vários processos religiosos. Mas o que me chama a atenção é que o Império Babilônico, ele mudou toda uma trajetória religiosa dos judeus. Os judeus, alguns ficaram em Babilônia e outros retornaram para Jerusalém. Agora, como todo o Império humano, logicamente que exceto o Império Divino, que é o Império de Deus, todo o Império humano é passageiro, tudo passa. Uma hora um rei se levanta, outra hora Deus abate esse rei por causa da sua altivez. E o Império Babilônico, ele passou. Depois do Império Babilônico, veio então à tona o Império Medo-Persa, que eram os persas. Nós temos ali o rei Dário, que através deles que os judeus voltaram para Jerusalém. Depois do Império Medo-Persa, nós temos o Império da Grécia, que Gréco, fugiu agora à mente, mas o Império da Grécia. O Império da Grécia, irmãos, teve no seu ápice, que nós chamamos de cultura helenista, que é a cultura da Grécia, com o famoso Alexandre o Grande. Eu acredito que os irmãos já devem ter ouvido falar de Alexandre o Grande. Inclusive, Alexandre o Grande foi aluno do filósofo Aristóteles. Então, dentro desses 400 anos, o Império da Grécia surgiu, e com a Grécia veio a intelectualidade, veio a filosofia, veio os pensadores, veio Aristóteles, veio Platão, veio Sócrates, veio tantos outros pais da filosofia. Então aquela filosofia que a gente estuda na escola, de Sócrates, Platão, Aristóteles, começou dentro desses 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Porém, Alexandre o Grande, ele conseguiu expandir a cultura grega por praticamente todo o mundo. Porém, irmãos, o Império da Grécia também não permanece. Depois do Império da Grécia, com a morte de Alexandre o Grande, ele não deixou ali herdeiros. O seu império foi dividido por 4 generais. Esses 4 generais pegaram cada uma na região, um em cima na parte norte do Egito, com Palestina, enfim, esse aqui não precisa decorar não. Mas certo é que através dessa divisão do Império da Grécia, a partir de Alexandre o Grande, a partir da sua morte, levantou-se generais e reis que não respeitavam a história judaica. Um deles, Diácono Cícero, é conhecido como Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, é um nome esquisito, né? Antíoco Epifânio, irmãos, ele foi tão profano, que ele teve a coragem de pegar um suíno, um porco, e sacrificar no altar, no Santo dos Santos, dentro do templo dos judeus. Imagina, o porco não podia nem criar, o judeu. Imagina ele sacrificando em cima do altar. Então ele estava profanando aquilo que era sagrado para o povo judeu. Sendo assim, causou-se uma revolta chamada como a revolta dos Macabeus. Alguém já viu a Bíblia Católica aqui? Bíblia Católica? Vocês nunca viram? Eu nunca fui católico mesmo, já viu? Existe 1ª e 2ª Macabeus. Aqueles livros ali vai retratar, embora há erros teológicos, mas aqueles livros vai retratar acerca dessa revolta através de Judas Macabeu.
que foi a revolta dos Macabeus, uma guerra ao qual eles se levantaram, tomaram aquela região daquele general de Antíoco Epifânio e eles se tornaram independentes. Então, eles voltaram a ter uma vida religiosa estável dentro daquela época. Porém, no ano 63 a.C., surgiu um império que era mais forte do que todos esses que passaram. Qual que é o império? O Império Romano. O Império Romano, ele veio e dominou toda aquela região, seja no norte ali do Egito, seja na região da Palestina, até indo em região para a Mesopotâmia, que é onde veio os babilônios. O Império Romano era um império muito poderoso e um império muito sangrento. Eram homens que amavam a guerra, eram amantes da confusão, eram amantes da batalha. Dentro dessa realidade, o Império Romano coloca o rei, o general. Esse general, que me fugiu o nome, a cabeça quando dói, foge os nomes de tudo. Ele morre e coloca o seu filho no lugar. Quem é o seu filho? Herodes o Grande, que é o primeiro rei, o primeiro governador que estava exercendo o seu governo na época em que Jesus nasceu. Então Herodes o Grande veio ali de uma herança de reinado, de governo, que foi imposto pelo Império Romano. Antes de nós entrarmos no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, nós precisamos gravar isso aqui. Porque vai chegar na frente em textos que nós lemos e que, se nós conhecermos o pano de fundo, nós vamos conseguir interpretar melhor. Então Herodes o Grande, ele começa a governar ali naquela região aonde Jesus ele tinha nascido, onde ele viveu e aonde ele cresceu. A partir desse momento de Herodes o Grande, nós vamos ver que Roma era tão inteligente, era tão espertos, que eles fizeram um tratado com os judeus. Ou seja, vocês vão ter a sua liberdade religiosa, mas vocês não podem se opor ao Império Romano ou ao imperador. Inclusive, naquela época, existia o culto ao imperador, e os judeus não deveriam atrapalhar. Quando a gente olha esse contexto de forma rápida e panorâmica, dentro desses 400 anos passaram de 4 a 5 impérios que envolveu-se dentro da cultura daquele povo. Ou seja, até dentro da religiosidade judaica havia corrupção política de Roma dentro dos sacerdotes, sumos sacerdotes, dos levitas e tantos outros que estavam por ali. Resumindo, existia, irmãos, dentro daquela época, 3 culturas importantes quando Jesus nasceu. Entende uma coisa? Quando Jesus ele nasce, a Bíblia fala que esse momento se chama a plenitude dos tempos. Por que a plenitude dos tempos? Porque aquele tempo que Jesus veio era o tempo perfeito para ele vir. Deus preparou tudo. Até esperar 400 anos, sem levantar profeta, Deus esperou para que no tempo oportuno, no tempo kairós de Deus, Jesus venha nascer. Então Deus estava no controle de tudo, em todo momento. Por que a plenitude dos tempos? Por 3 tipos de culturas. Olha para cá, irmãos. Primeiro, cultura judaica. O que os judeus ajudaram? Não tem como a gente nem falar mal dos judeus dentro desse quesito. Por quê? Porque todo o pensamento religioso israelita, dos pais da fé de Israel, da criação de Deus, veio por parte de quem? Dos judeus. Então toda a concepção religiosa da vinda do Messias, da vinda do Filho do Homem, da vinda do Salvador
daquele que vem do ventre da mulher, que é a semente que pisaria a cabeça da serpente, vem dentro de uma concepção judaica, religiosa. Então o judaísmo preparou o mundo para receber o Messias. Embora a Bíblia, irmã Adriana, vai nos dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. A segunda cultura é a cultura helenista da Grécia. Nós temos a cultura judaica e agora nós temos a cultura grega. Eu falei que é expositivo, não foi Jesus. A cultura grega, irmãos, ela preparou o mundo na intelectualidade, na racionalidade, no pensamento sobre a vida, naquilo que vai nos direcionar da onde nós viemos, o que nós precisamos fazer e aquilo que vai nos conduzir para uma esperança futura. A filosofia, no caso, pergunta o que é a vida. Inclusive, para os gregos que se converteram ao cristianismo, aceitar, irmã Cíntia, a trindade divina foi muito fácil. Olha para você ver a plenitude do ser. Porque os gregos, os gentios gregos helenistas, eles eram politeístas. O que é politeísta? Acreditavam em vários deuses. Nós, cristãos, nós somos monoteístas, igual os judeus. Nós acreditamos em um só Deus. Porém, irmãos, havia para os judeus uma dificuldade de entender que é um só Deus que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são três deuses, é um só Deus que subsiste em três pessoas. Para o grego, que já estava acostumado com a variedade de deuses, foi muito mais fácil eles receberem a mensagem do Evangelho do que para os judeus. Olha aí para você ver. Para os judeus, as questões religiosas do judaísmo. Para os gentios, a intelectualidade filosófica dos gregos. E aí nós chegamos na terceira cultura, que eu vou chegar só até 8h15 para a introdução. Que nós temos a cultura romana. A cultura romana é uma cultura política. Olha para cá, irmãos, grava isso aqui. Cultura judaica, percepção religiosa. Cultura grega, da Grécia, uma intelectualidade filosófica, pensamentos da razão. E terceiro, a perspectiva política daquela época. Esse foi o momento que Jesus nasceu. Irmãos, Roma, o Império Romano, foi tão importante para o Evangelho, embora ele não recebeu o Evangelho, o Império Romano, mas Roma foi tão importante para o Evangelho, porque dentro da sua política e da sua autoridade governamental, eles construíram estradas para o qual os apóstolos usaram para levar o Evangelho. Pegou? Eles levantaram o comércio, a população, Roma, Antioquia da Síria, né? É isso mesmo? Antioquia da Síria. Existiam, irmãos, 3 grandes cidades naquela época. Roma era a primeira. Nós tínhamos Antioquia, Alexandria e depois Antioquia da Síria. As 3 maiores cidades da época. A Antioquia da Síria foi o berço da missão. Foi a partir dali que foi os confins da terra que Lucas fala em Atos capítulo 1, versículo 8. Que começou na Judéia, que começou em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra, começou em Antioquia da Síria. Olha para você ver que é importante. Tudo isso através de redes comerciais e ruas que foram construídas através do Império Romano. E aí nós chegamos na onde? Na plenitude dos tempos. O tempo perfeito para Jesus nascer. Agora, quando nós chegamos dentro do Evangelho de Jesus Cristo,
A Bíblia Sagrada, grava isso daqui, irmãos, para a nossa introdução. Eu preciso fazer esse pano de fundo antes de entrar no texto. A Bíblia vai nos apresentar diversos volumes para nos ajudar a interpretar a Bíblia. Nós olhamos o pano de fundo, embora tenha muito mais coisa. Mas a Bíblia, irmãos, ela é dividida em duas grandes partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. Tanto no Antigo quanto no Novo, existem volumes que nos ajudam a interpretar a Bíblia. Que volumes são esses? No Antigo Testamento nós temos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é os livros da lei, chamados de Torá. Nós temos os livros históricos, que contam a narrativa do povo de Israel, desde o seu nascimento até quando eles voltaram para Jerusalém depois do cativeiro babilônico. Nós temos os livros poéticos, que vai de Jó até Cantares de Salomão. São os livros poéticos. Depois nós temos os livros proféticos. São volumes isso. Os livros proféticos também é dividido em dois: profetas maiores e profetas menores. Tem isso na Bíblia, pastor? Escrito, volume dos profetas menores? Não. Isso é uma separação de uma seção de livros para nos ajudar a interpretar. Por quê, pastor? Porque quando eu leio 1 Reis, eu não posso ler da mesma forma que eu leio Salmos. Porque os Salmos é poesia hebraísta, é cânticos. 1 Reis é narrativas, é história, ações que foram geradas. É por isso que nós precisamos ter cuidado de não transferir a cultura de lá para a minha cultura daqui. E ter o cuidado de não pegar a minha cultura daqui e implementar dentro de uma cultura bíblica. Nós precisamos fazer o quê? Essa separação. No Novo Testamento, irmãos, existem também esses volumes. Existem os livros biográficos. Quem são esses? Os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que biográfico? Porque eles vão falar da biografia de Cristo. Vai relatar a história de Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Quem era Jesus? Temos um livro histórico, que é Atos. Nós temos as cartas paulinas e as cartas universais. E nós temos um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Esse é o volume do Novo Testamento. Da mesma forma que eu leio os evangelhos, é da mesma forma que eu leio uma carta? Não. Eu sei que os irmãos aqui não é muito antigo, mas eu acredito que, assim como eu, cheguei a pegar o tempo das cartas que a gente mandava via correio. Normalmente você tem ali um cabeçalho, um remetente, a introdução, tem toda. A gente aprendeu isso na escola, com o professor de português, como escrever uma carta, e no final você finalizaria com uma conclusão. Então a maneira de você ler uma carta não é da mesma forma que você lê uma biografia ou um livro profético. Amém ou amém? Agora, esses livros biográficos, que é o livro dos Evangelhos de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, é escrito por 4 autores. Irmão, é tão interessante, porque Jesus não escreveu nenhum livro. Amém? Jesus não escreveu nenhum livro. Quem escreveu sobre Jesus foi Mateus, foi Marcos, foi Lucas e foi João. Porém, irmãos, cada um não estava trazendo um tipo de evangelho, porque só existe, irmã Cícera, um evangelho, na perspectiva de olhares diferentes de 4 evangelistas. Então, quando a gente fala, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o conceito é um pouco errado, porque o Evangelho não é de Mateus, o Evangelho é de Jesus, mas Mateus está escrevendo acerca desse Evangelho. Então, quando nós olhamos para dentro do Evangelho de Mateus
e segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João, eles estão falando do mesmo evangelho, porém com algumas visões, alguns lados diferentes. Pastor, me explica isso. Nem que a gente fica só no plano de fundo, irmão. Mas nós precisamos aprender isso, porque isso aqui você não encontra no fundo domingo. Muito mais ou menos na escola dominical. Raramente os pastores estão fazendo isso aqui, que é a exposição bíblica. Raramente, infelizmente, eu tive poucos pastores que fizeram isso. O evangelho é como se fosse esse púlpito. Esse púlpito é o evangelho. É o evangelho de Jesus. Essa posição que eu estou é o evangelista Mateus olhando para esse evangelho e relatando aquilo que ele está vendo. Desse lado aqui está o evangelista Marcos, olhando para o evangelho e relatando. Do lado de cá, Lucas, e do lado de lá, Mateus, João. Todos eles olhando para o mesmo evangelho, mas em lados diferentes. Por que lados diferentes? Porque eram 4 homens com culturas diferentes e perspectivas de vida diferentes, que foram tocadas pelo mesmo evangelho. Amém? Agora, há uma confusão de dados, mas essa confusão de dados não elimina a inspiração da Bíblia. Porque alguns estudiosos dizem que de fato Mateus foi o primeiro evangelho. Hoje, se você me perguntar, isso vai cada um dizer. Eu concordo que o Mateus seja o primeiro. Mas segundo a tradição evangélica protestante, Marcos foi o primeiro evangelho escrito. A partir de Marcos, Mateus e Lucas tiveram uma base para poder escrever o seu evangelho. Bem? Essa é a segunda tradição mais comum. Todo lugar que você pesquisar, você vai ver isso. Pastor, eu tenho algumas coisas sobre essa questão que o senhor está Da data? falando aí. Não, que algumas pessoas falam o contrário, entendeu? A Sim. senhor está dizendo que acredita, né? Sim. Eu estou com o senhor. Porque, por exemplo, assim, é igual aquilo que a Bíblia relata. Eu vou pela Bíblia, eu estou com o senhor. Eu vou pelo que a Bíblia diz. Agora, por exemplo, assim, imaginação minha não é o que a Bíblia está falando. Sim. Aí, por exemplo, assim, porque a Bíblia, Deus deu na Bíblia um entendimento para a gente do céu que está escrito. Muitas vezes nós não lemos a Bíblia, não interpretamos nada, a Bíblia toda, nós vamos ficar assim buscando chifre de cabeça de porco. Não pode, né? Não pode, né? Então eu fico com a Bíblia. Justo. Aí que está, irmãos. Por que a importância de conhecer a Bíblia? Porque o que a gente mais vê hoje são distorções bíblicas. E se de fato, irmãos, o que nós temos que aprender? Onde a Bíblia coloca ponto final, é ponto final. Aonde a Bíblia coloca vírgula, é vírgula. Interrogação é interrogação. Então, o que a Bíblia nos apresenta é isso. Só que, irmãos, a Bíblia ela é interpretativa. Só que a interpretação ela tem parâmetros. Eu não posso chegar e interpretar, tá? Isso aqui eu interpretei desse jeito, vou sair já anunciando. Não pode. Eu tenho que buscar os parâmetros. Isso é interpretação de texto. Isso é coisa que nós aprendemos no jardim da infância. Interpretação de texto. A professora sempre batia na tecla interpretação de texto. Era a coisa mais chata que tinha, né? Você pega uma prova e está lá um texto enorme, você lê para depois fazer uma questão. Mas é interpretação de texto. Então existem parâmetros, existem ferramentas. Antes de eu continuar nessa questão da datação, qual que é a ferramenta principal da interpretação bíblica, irmãos? Principal, Eu sei. a Bíblia. Jejum e oração. Boa. Ô, pastor. Isso é obrigação. Deixa eu Isso é falar. obrigação. Além do que está escrito aí, eu não sei se o senhor já entendeu isso aí. Não. Além do que está escrito na Bíblia, Deus pode revelar coisas além do que está na Bíblia, não está escrito que ele diz assim: clama a mim e responder que o senhor tem coisas grandes e firmes que tu não sabe. Por isso que eu digo que, como foi que o senhor perguntou aí? Desde que a revelação não fere as escrituras. Não, então, eu estou dizendo assim: se você orar, jejum e Sim. oração. Se você jejuar e orar e buscar de Deus, você revela. Irmão, se Deus me revelar algo da sua vida, para eu falar contigo, não vai estar escrito na Bíblia. A sua vida não está escrita. Deus manda falar contigo o seguinte:
exemplo. Está descrito isso ali? Não, não vai estar. Mas eu estou ferindo a Bíblia falando isso? Se de fato ele falou, não estou ferindo. Então o grande problema. Então só não acredito na revelação? Se eu acredito Em revelação? lógico, com certeza. A revelação é um dom que nós temos, que é discernimento de espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Então se Deus mandou eu falar alguma coisa do Senhor, Pode falar. Se Deus mandou, pode. Entendeu? Deus falou? Mandou? Não, tá. Eu recebo, manda pra cá. Só que a Bíblia me ensina a julgar a profecia. Não o profeta, mas a profecia. E aí então, se o Senhor me trazer uma profecia para mim, vai caber a mim se eu acredito ou não. Agora, como que eu faço para acreditar? Se cumprir é de Deus, se não cumprir não é. Descarta. O grande problema hoje, é que tem muitas pessoas que estão se chamando de profeta, mas são feiticeiros. tem isso também. Por quê? Porque está usando mais a questão adivinhatória do que de fato que a Bíblia está falando. Dom de revelação é uma coisa. Ela nunca, bons irmãos, nunca está maior do que a Bíblia, do que a palavra de Deus. Se ferir uma palavra, descarta. Martinho Lutero fala, pode fazer chuva de milagre, mas se não tiver pautada na palavra, descarta. Porque naquele dia, uns vão profetizar e não vão entrar. Vão curar operações de maravilha, não vai entrar. Outros vão falar, não, eu fiz uma operação de maravilha, orei, curei. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então, dom não pode estar acima da palavra. Amém? Vamos para cá com o texto para a gente não sair. A datação, lembrei. A primeira ferramenta da hermenêutica, interpretação bíblica, vai para cá para não se perder, por favor. Interpretação bíblica. É a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a primeira ferramenta de interpretação. A Bíblia está interligada. Do Antigo, de Gênesis até o Apocalipse. Ela está interligada. A Bíblia é infalível e inerrante. É a inspirada palavra. A Bíblia não contém a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Esse é o nosso credo. Nós somos pentecostais clássicos. Tá? Porque existe uma visão de um grupo neopentecostais que tem surgido por aí que tem distorcido isso. Mas a Bíblia ela é a palavra de Deus. Então ela própria se interpreta. Tem textos que eu vou ler aqui, irmão, só para os irmãos terem ideia, tá? Eu vou adiantando aqui. Só no Evangelho de Mateus tem 60 citações do Antigo Testamento. Só no Evangelho de Mateus. 60 citações em referência ao Antigo. Então a Bíblia ela está ligada. Outra ferramenta de interpretação, contexto imediato. Nunca posso pegar um versículo isolado, sem antes olhar os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois. Agora, irmão, deixa eu entrar para dentro da série. Por quê? Esse tipo de ferramenta é uma outra série que eu tenho, tá? Então não posso adiantar. Chama Entendes Tu que Lê. Eu ensino a igreja a interpretar a Bíblia. Agora, dito isso, irmãos, a datação ela é complexa. Ela diminui a inspiração? Não diminui. Porque o Evangelho de Mateus não mostra diretamente quando ele foi escrito. E isso a gente vem através de algumas tradições dos pais apostólicos e da Didaquê, que tem em torno de 100 anos depois de Cristo. É um dos documentos mais próximos que nós temos do Evangelho de Mateus. A datação de Mateus, de Marcos, de Lucas e João segue essa sequência na tradição. Marcos primeiro, Mateus depois, Lucas o terceiro e por fim o Evangelho de João. Eu acredito que Mateus seja o primeiro, Marcos, Lucas e João. Por quê, irmãos? Porque tem uma referência, uma profecia no Evangelho de Mateus sobre a destruição do templo, que a destruição do templo aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Essa profecia faz referência a essa destruição como algo profético. Então não poderia acontecer a destruição e depois haver a profecia. Então há algumas dificuldades
dificuldade de interpretação, mas isso não é bom, tá? Isso é só para encargo de informação. Isso aqui não edifica ninguém. Isso é só para conhecimento. Agora, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão trazer uma perspectiva biográfica de Cristo muito interessante. E aqui é o ponto que eu quero chegar, que vai nos ajudar a compreender a exposição bíblica. Mateus é o outro ponto da hermenêutica, da interpretação, que você precisa fazer algumas perguntas. Qual que é, irmã Cíntia? Quem escreveu? Para quem escreveu? O que escreveu? Como escreveu? E aonde escreveu? Se nós respondermos essas perguntinhas, nós vamos ter mais facilidade para compreender o texto. A pergunta é: quem escreveu? Segundo a tradição, o livro não é falso, não mostra, mas segundo a tradição foi Mateus. Tem outros livros que mostram. Paulo, né? Já mostra Paulo. O Evangelho de Mateus não mostra, mas segundo a tradição protestante, Mateus. Quem era Mateus? Ele tinha outro nome, chamado Levi. Lembra de Levi na Bíblia? Quem era Levi? Era um cobrador de impostos. Mateus significa Levi significa Mateus. Levi, Mateus, era um cobrador de impostos, ele era publicano. Ele estava sentado numa coletoria de impostos, como Francisco está ali, com uma mesa, uma cadeira praticamente. Jesus vai até ele e fala: Levi, segue. A Bíblia diz o quê? Que ele levantou, deixou tudo para trás e começou o quê? A seguir a Jesus. Então Mateus, que escreveu o Evangelho, ele foi um discípulo direto, uma testemunha ocular do ministério de Cristo. Ele tinha uma proeminência, uma importância muito fundamental para poder relatar acerca de Cristo, porque ele viveu com Cristo. Ele participou daquilo que ele relatou juntamente com Cristo. Só que Mateus, que é o autor, ele vai escrever para um determinado público. Quem era o público de Mateus? Era o público judaico. Lembra que eu falei que as 60 citações que Mateus faz foi para reforçar dentro de uma cultura israelita, dentro de uma cultura mosaica, judaica, que Jesus é o Messias. Pegou? Quando eu sei quem é o público, eu passo a compreender melhor o conteúdo na qual ele escreveu. Existem situações na vida de Jesus que Mateus não relatou, mas João, Lucas, Marcos relataram. Porque Mateus estava usando todo o seu conhecimento em Cristo para escrever para alguém que era influenciado pela cultura judaica, que era a cultura religiosa da época. Dentro desses 4 evangelhos, irmãos, isso aqui eu não sei, irmão, mas eu gosto muito disso aqui. Ele tem algumas características, algumas imagens para resumir. Por exemplo, Mateus escreve para judeus, Marcos escreve para romanos, Lucas escreve para gregos, na verdade para Teófilo, né, que era um amigo, mas Teófilo era grego, o público era grego. E João escreve para judeus e gentios que moravam na Ásia Menor. Existem os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, que são os parecidos. João ele escreve dentro de uma outra perspectiva. Porém, irmãos, Mateus escrevendo para judeus, o objetivo de Mateus, eu até anotei aqui, era apresentar para aquele povo que Jesus era o novo rei Messias e o profeta que foi anunciado por Moisés, que era a grande referência judaica naquela época. Todo mundo respeitava Moisés. Se você ferisse a lei de Moisés, você era até apedrejado, você era preso e até mesmo chegar a ser morto. Então Moisés falou: olha, vai vir um depois de mim que é semelhante a mim. O judeu esperava o Messias, só que na concepção judaica o Messias era uma autoridade política. Eles queriam que Jesus viesse, mas que se assentasse na cadeira do imperador. Por isso que a maioria dos apóstolos e discípulos se
frustraram com Jesus Cristo. João Batista vai falar sobre isso. João Batista, quando foi preso, mandou seu discípulo perguntar. Pergunta ele lá se é ele mesmo ou se nós temos que esperar, porque eu estou aqui preso, daqui a pouco eu estou sendo morto, e até agora Jesus sentou na cadeira do imperador, do governador. Então a concepção judaica é de uma vinda de um rei político. Então Mateus vai mostrar que o reino de Jesus Cristo não é um reino que consiste no império da humanidade, mas é um reino dos céus, um reino divino, é um reino soberano. Jesus era o próprio reino que veio ser instaurado. Agora, se Mateus ele escreve para os judeus e tenta mostrar para aqueles judeus que Jesus é o rei e o Messias prometido, Marcos vai mostrar para os romanos que Jesus ele veio para servir. Ele era o servo sofredor. Lucas vai escrever para Teófilo e ele vai trazer na perspectiva da humanidade de Cristo. É em Lucas que nós vamos ver o termo, meu Carol, mais falado: o Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem. Lucas vai mostrar a humanidade de Cristo. E João, pastor? João vai mostrar que Cristo é Deus, que Ele é divino. É por isso que João começa bem diferente dos outros demais evangelhos. João 1:1. No princípio era o Verbo, é Logos. Na filosofia grega, Logos era o centro de todas as coisas. Ou seja, João pega o centro da filosofia e fala: esse centro que vocês acreditam é Jesus Cristo. É isso que eles ensinam. Glória a Deus. Só um glória, né? Ele continua sendo o centro. Aleluia. Então você vai ver que dentro dessas perspectivas, irmãos, se a gente não consegue glorificar a Deus com essa mensagem, ou eu sei, já conheço toda a Bíblia, não preciso ser ensinado, né? Ou eu já sou um anjo, um serafim, santo, não preciso glorificar a Deus, ou então eu sou prepotente, né, irmãos? Então a gente tem que abrir o coração para a palavra. Exposição bíblica, vai para cá, vai para cá. Vou gritar muito hoje. Vai para cá. Quais são as imagens usadas? A imagem de Mateus é um leão, porque Jesus é o leão da tribo de, porque ele é rei. Quem que é o rei da selva? Em profecia de Apocalipse que vão mostrar esses quatro. Marcos vai mostrar na imagem como boi. O que é o boi? Aquele que carrega a carga, aquele que arara a terra. Ele é o servo sofredor. É em Marcos que a gente vê que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Marcos vai escrever para Romanos. Os romanos não gostavam de intelectualidade, não. Irmã Cícera, romanos gostavam de guerra, de batalha. Eles eram amantes da sua força. Eles eram mais ações. É por isso que o evangelho de Marcos é o mais curto, porque Marcos retrata mais a ação de Jesus do que o seu discurso, do que os seus ensinamentos. Lucas vai trazer a perspectiva do Filho do Homem, Jesus como homem, e é o evangelho mais inclusivo que nós temos aqui dos quatro. Vai mostrar a importância das mulheres, a importância das crianças, a importância dos homens, a importância das autoridades, enfim. O evangelho de Lucas é muito top, muito detalhista. E João? A figura de João é uma águia, mostrando que Jesus é um ser divino, que voa sobre todas as coisas. Aleluia. Olha para você ver os quatro evangelhos. Você juntando os quatro, nós chegamos naquele que é o centro dessas palavras. Glória a Deus. Não é o homem, é Jesus. Jesus é o centro. Agora, meus irmãos, dito essa diferenciação dos evangelhos, nós entendemos sobre qual que é o objetivo de Mateus. Qual que é o objetivo de Mateus? Mostrar que Jesus é o Rei Messias. Amém? Agora deixa eu perguntar aos irmãos, antes de nós entrarmos nisso, é muita coisa para poder falar. O que é evangelho, irmãos?
Boas novas de quê? O que é boas novas? Boas novas é notícia boa. Mas boas novas de quê? As boas novas de Cristo. Evangelho significa boas novas de salvação por meio de Cristo. É isso mesmo, boas novas. É como se alguém chegasse na rua da cidade e gritasse: olha aqui para mim, eu tenho notícias boas. E essa notícia boa que eu tenho vai trazer esperança para a sua vida. Vai trazer um propósito para você viver. Eu tenho boa notícia para te dar. Isso é o Evangelho. O Novo Testamento, irmão, vai apresentar essas boas novas de salvação por intermédio de Cristo, demonstrando como que funciona o reino de Deus, a mensagem de Deus aos homens, a mensagem do perdão de pecados e uma mensagem de esperança para o povo que estava desesperançoso. Esse é o cerne do Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. Porque Deus mandou Ele, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tem o quê? Tem a vida eterna, as boas novas de salvação. Agora a pergunta que eu faço para os irmãos é essa: o que significa Jesus? O que significa Cristo? Cristo não é um sobrenome. Cristo não é um sobrenome. Não é igual Ramon Santana. Santana é um sobrenome. Jesus significa Jeová é a salvação. Pelo incrível que pareça, era um nome comum naquela época, desde a cultura judaica. No Antigo Testamento, que era hebraico, que a gente chama de Yeshua, Hamashia, né? O Hamashia vem de Messias, mas o Yeshua, traduzindo para a nossa língua, também se chama Josué ou Jeshua. Quem foi Josué no Antigo Testamento? Um capitão e libertador do povo de Israel. Lá no Antigo Testamento, Josué já tinha sido, irmãos, a tipologia de Cristo, como general, mas também como libertador dos povos. Quem era Jeshua no Antigo Testamento? Era o sumo sacerdote depois que eles voltaram do cativeiro babilônico, juntamente com Esdras e Zorobabel, e ele foi aquele que trazia a intermediação entre Deus e os homens. Então Jesus, além de capitão e de libertador, ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. É o nome. Jeová é a salvação. O que significa Cristo? Cristo vem do hebraico que chama Messias. Messias e Cristo é a mesma coisa, que significa o ungido. O ungido. Você falar que vocês que tinham outros Cristos no Antigo Testamento. Porque quem era ungido no Antigo Testamento, e essa unção, nós estamos falando de unção com óleo. Cadê o óleo? Unção com óleo. Quem é que poderia receber a unção com óleo no Antigo Testamento? Reis, sacerdotes e profetas. Jesus é quem? É rei, sacerdote, profeta. É o único que tem os três ofícios: rei, sacerdote e profeta. Por isso ele é chamado Cristo. É a mesma coisa que João Batista. Batista não é sobrenome, é para nós hoje, mas é João o Batista. É João aquele que batiza. É por isso que ele chama o Batista. Amém, irmãos? O pastor está conversando demais, né? Vamos para o texto. Abra a Bíblia. Qual que é a estrutura do capítulo 1 e capítulo 2? Vamos lá. Eu estou olhando como é que é a igreja, irmãos. Nas próximas, talvez a gente vai mais objetivo. Eu vou muito de acordo com a igreja. Dependendo se eu ver que às vezes está sendo um pouco complexo, eu vou melhorando. É a primeira vez que eu faço exposição aqui na região. Embora eu estou fazendo o sermão do monte lá. Mas aqui é a primeira vez, né? Então a gente vai adaptando conforme os irmãos. Mas vamos lá. Capítulo 1, capítulo 2. Vamos olhar a estrutura. Tem Bíblia, irmãos, que é fácil com o título, tá? Embora você não pode ir muito pelo título, não, viu? Porque lá não tem um título lá no Antigo Testamento que fala que Elias foi arrebatado num carro de fogo. Se a gente olhar para o texto,
foi pelo redemoinho, não foi pelo carro de fogo. O título é Elias sendo levado pelo carro de fogo, uma coisa assim. Mas a Bíblia fala que foi pelo redemoinho. O carro de fogo apenas separou Elias de Eliseu, né? Fez a separação. Mas ele subiu em um redemoinho. Mas é que é Antigo Testamento, né, Mateus? Vamos lá. Qual que é a estrutura? No capítulo 1, vai começar com a genealogia de Jesus Cristo. Depois vai passar para o nascimento de Jesus, com a revelação para José e Maria. Depois, no capítulo 2, nós vamos ter a visita dos magos a Herodes e a Jesus. E depois, finalizando o capítulo 2, a revelação de José e a sua fuga para o Egito. E a revelação para José também, porém para o retorno do Egito. Então essa é a estrutura do capítulo 1 e capítulo 2. Por que capítulo 1 e capítulo 2? Porque a partir do capítulo 3, nós já temos Jesus já grande, já a pregação de João Batista. Então primeiro, agora, hoje e terça-feira que vem, realmente hoje vai dar no mesmo tempo para terminar, nós vamos olhar só o capítulo 1 e o capítulo 2, tá bom? Depois a gente volta para o capítulo de número 3 e vamos seguir. Primeiro ponto, a genealogia de Jesus Cristo. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Irmãos, qual que é o objetivo de Mateus? Mostrar que Jesus era o rei Messias prometido. A linhagem da genealogia de Mateus é uma linhagem real. Ele vai citar aqui o nome dos maiores reis que existiu. É uma linhagem real. Ele precisa mostrar para os judeus que Jesus é o rei da linhagem que começou em Abraão, mas que passou por Davi. Porque o Messias, ele tinha que ter um trono real ligado a quem? A Davi. Amém, amém? Lembra do 7:4? Filho de Davi. Né? Então a referência a filho de Davi é a referência real da monarquia de Davi, que Jesus é o herdeiro legítimo dele para assumir o trono. Amém? Mateus tem genealogia para mostrar que é rei Messias, Jesus. Começou em Abraão, passando pelo Davi. Lucas tem genealogia, só que Lucas começa em Adão. Por quê? Porque Lucas mostra a figura de Jesus como homem, o filho do homem. Não que ele tira a divindade, logicamente, mas o foco dele é para mostrar que Jesus também é 100% homem. Então ele começa em quem? Em Adão. Quem foi Adão? O pai da humanidade, onde tudo começou. Marcos tem genealogia? Não. João tem genealogia? Não. Por quê? Porque servo nenhum tinha genealogia. Marcos escreve Jesus como servo. E João? João mostra Jesus como Deus. Deus tem genealogia? Não. Aleluia. Porque ele não teve início, não tem meio, e ele não tem fim. Qualquer coisa. Então é por isso, a genealogia de Mateus é para mostrar a sua linhagem. É por isso que ele começa. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e a seus irmãos, Judá gerou a Pérez, a Zerá, Tamar, e Pérez gerou Esbom, e vai indo, passa por Davi, passa por Salomão, por Roboão, passa por Manassés, passa por Josias, até que quando nós chegamos no versículo 16, ele fala que Jacó gerou a quem? A José. José era quem? Marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o ungido. Quem era pai de Jesus na terra? José. Quem era pai de José, avô de Jesus na terra? Jacó. Irmão, eu não acredito em coincidência, eu acredito em fé-incidência. Irmão, olha para você ver. Mateus, irmãos, olha para cá. Não tem importância, não tem pressa em terminar, irmãos. Se você ama a exposição bíblica, terça-feira que vem você volta. Olha para você ver. Mateus está fazendo uma comparação, mostrando que quem veio, quem nasceu, é maior do que Moisés. Quem é Moisés? O maior líder religioso para os judeus. Esse contexto aqui
entre Moisés e Jesus. Vamos para Jacó lá no Antigo Testamento. Jacó é o pai das 12 tribos, que são os seus 12 filhos. Judá, Dan, Benjamim, Efraim, Manassés foi filho de José. Mas pega as 12 tribos, está certo, as 12 tribos. Mas filho de Jacó. É porque teve José, aí José morreu, Judá não ficou com as terras, então ficou 2 terras. Aí pegou os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Mas enfim, Jacó gerou quem? Gerou Israel, né? As 12 tribos. Moisés nasceu dos 12 da linhagem de Jacó. Correto? Jacó gerou José. Da linhagem que tem aqui, até José, de quem? Moisés. Jacó, José e Moisés. Novo Testamento: Jacó, José e Jesus. Pegou? Ou não? Jacó, Israel. José levou o povo para o Egito. Moisés libertou o povo do Egito e levou para a terra prometida. Novo Testamento: Jacó, José e Jesus tirou o povo cativo do pecado, libertando das algemas. Ele é e sempre será o maior libertador, maior do que Moisés. Aí vem nos mostrando, olha, você vê a fé e incidência. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Agora, meus irmãos, antes de nós chegarmos no versículo, não, vamos para o versículo 17, vamos lá. Portanto, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi à deportação da Babilônia, 14 gerações. E da deportação da Babilônia até Cristo são o quê? 14? Falou, irmãos, 14 vezes, quantas vezes? 3. 14, 14, 14. Pastor, tem algum significado? Lógico que tem. Qual o significado? Não é numerologia. Numerologia está um pouquinho longe disso aqui. Nós chamamos isso aqui, irmão, de gematria hebraica. Não precisa decorar, tá? Sem cargo de informação. Gematria hebraica. O que é a gematria hebraica? O alfabeto hebraico, cada letra delas é referência a um número. Pastor, qual que é o alfabeto hebraico? Eu não sei se a Bíblia tem, a minha tem. Salmo 119 é separado por cada letra hebraica, né? Aleph, e vai indo, né? Vai indo, vai chegar no último. A gematria hebraica é isso. A letra Aleph significa 1. Bet, né? 2, e vai indo. Aí tem o Vav, tem o Dalet, e vai indo. Esse aqui é a gematria hebraica. Quando a gente leva o número 14 para a gematria, nós chegamos no número 14 no nome de Davi. Porque o nome de Davi é escrito através do Dalet, do Vav e do Dalet. DVD, porque não tinha vogal no hebraico. Não tinha vogal. Era DV, era o Dalet, o Vav, Dalet, né? Dalet, né? Valet. Agora eu vou voltar aqui, mas não tem como dar. Dalet, Valet, Dalet. É DVD. A letra D referencia ao número 4. A letra V, o número 6. E a letra D, de novo, o número 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 4, 14. Dá o nome de quem? Davi. Agora é para cá, irmãos, pega isso aqui. No hebraico, a maneira que eles usavam para trazer ênfase é repetir a palavra. Lembra lá da visão de Isaías, capítulo 6? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. 3 vezes. É porque ele é 3 vezes santo? Não. A língua hebraica é assim. No português, Cícero, quando a gente quer trazer uma ênfase, a gente pode fazer várias coisas. A gente coloca em caixa alta, a gente sublinha, a gente coloca em negrito, a gente coloca qualquer coisa.
No hebraico, irmão, não existia ponto. Vocês não têm ideia. E não existia algum tipo de ênfase. A única ênfase é a repetição de palavras. Por isso que Jesus tem hora que falar em verdade, digo. São repetições de palavras. Então, quando há uma repetição, há uma ênfase no número 14 gerações. Agora, se o 14 na gematria hebraica significa Davi, o número 3 na cultura judaica é o número total de testemunhas. Não está tema, mas tem referência de Deuteronômio, Levítico, no Novo Testamento, que o máximo e o número total de testemunha é 3. É 3. É o número total de testemunha. Isso para o judeu. Para nós, às vezes até, nossa, será? Não, para o judeu isso é comum. Até hoje é comum para eles. É o número total de testemunhas. O que isso quer dizer? De 1 para 14, outro 14, outro 14. É Mateus mostrando para os judeus, na linguagem judaica, que Davi é testemunha. De quê? Que Jesus é o Messias. Pegou? Difícil, né? Ele está falando na linguagem dele. Ele está falando na nossa? Não, na linguagem judaica. Davi é testemunha que Jesus é o herdeiro legítimo do trono. Aleluia. Depois você chega em casa e pesquisa. Agora vamos para o final da genealogia. Irmãos, naquela época, o machismo maligno era muito grande. Todo mundo sabe. A mulher não tinha voz naquela época. A mulher não tinha voz. Infelizmente. O judeu, até hoje, alguns são dessa forma. O testemunho das mulheres que viu Jesus, que ele ressuscitou, você acha que foi válido? Foi nada. Eles não davam crédito. Lá no Antigo Testamento, pior ainda. Quando a Bíblia fala assim, e alimentaram 5.000 pessoas. Você sabia que aqueles 5.000 só é contado os homens? As mulheres não eram contadas? Vai no Antigo Testamento, procura uma genealogia que cita a mulher. Não tem, porque a genealogia só cita quem é importante. E para ele, na genealogia, só é importante o progenitor, aquele que é o homem, o cabeça, o sacerdote. Agora vamos para cá, irmãos. Vamos para a inclusão do Evangelho. Vamos para a inclusão do Evangelho. Genealogia de Jesus em Mateus. Você reparou alguma diferença? Olha aqui, ó, versículo 3. E Judá gerou a Pérez e Zerá de Tamar. Opa! Quem é Tamar? É uma mulher. Versículo 5. E Salmão gerou a Boaz de Raabe. Quem era Raabe? É uma mulher. E Boaz gerou a Obed de quem? De Ruth. Meu Deus. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, de quem havia sido esposa de... Quem era a esposa de Urias? Batseba. E por fim, Jacó gerou José, marido de Maria. São citadas 5 mulheres na genealogia de Jesus. Irmãos, tirando Maria, das 4 mulheres, 3 grandes pecadoras e uma estrangeira. Ruth era estrangeira. Raabe, meretriz. Tamar cometeu incesto com seu sogro para gerar. Ela. Os irmãos conhecem a história? Anota aí se ele está anotando a referência. Os irmãos estão anotando. Gênesis 38, versículo 1 ao 30. Não dá para a gente ler, então. O tempo já passou. Gênesis 38, versículo 1 ao 30. Lê a história de Tamar. Eu ia trazer essa história, mas falei mais no início do que no Tamar. Ela casou com o filho de Judá. Jesus vem da linhagem de quem? De Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Né? Tinha uma promessa para Judá. Os filhos de Judá, todos morreram, só ficou o mais novo. E ele prometeu para Tamar: Tamar, eu vou lhe entregar o meu filho mais novo quando ele crescer. Mas enquanto isso, vai para a casa do teu pai e aguarde lá.
Passou o tempo, o filho cresceu. Sabe o que o Judá fez? Não se preocupou e não deu para aquela mulher chamada Tamar a geração que era de direito dela, gerar filhos. Sabe o que ela fez? Ouviu falar que o seu sogro Judá ia passar ali naquela região próxima. Ela se tirou a sua roupa de viuvez, colocou uma roupa de meretriz e foi encontrar com ele, porque ele estava triste porque tinha acabado de perder uma filha. E ali eles se coabitaram e ela concebeu um filho. Quando chegou Judá voltou, mas quando Judá estava ali com ela, ele falou assim: olha, o que vai receber por pagamento? Ela uma novilha, ou uma ovelha, acho que é esse fugiu, lá no texto. Eu vou pagar com uma ovelha, mas eu não estou com a ovelha agora, permita eu ir lá buscar e voltar. Ela não, eu preciso de algo de garantia. Me dá o anel, me dá o cajado e me dá a capa. É a capa, né? A capa. Olha para você ver. Aqui os três tem símbolo, tá, irmão? Não dá para a gente entrar agora. Dessa vez, se não quiser, a gente entra. Tem símbolos. Aí eles voltam. Quando Judá manda trazer de novo a ovelhinha lá para pagar a meretriz que ele tinha acabado de dar e ele não sabia quem era, chegou lá, a meretriz não estava mais. A prostituta não estava mais. Perguntou todo mundo, ninguém sabia de mulher nenhuma que se prostituía ali. Passou um tempo, alguns meses, chegou no seu ouvido: ó, Tamar, a tua nora, filha a esposa do teu filho, está grávida. Vou falar. Na minha versão que diz clássico, está escrito que a recompensa que ele viu ela pelas mãos de um amigo foi o cabelo. Cabrito, isso é cabrito, ovelha. O importante é foi animal. Cabrito. Cabrito é o quê? Cabelo de cabra. Cabra, né? É. Muita coisa massa. De cabra. Tem coisa de ovelha. E bode, né? Bode. E cabra. Cabra é o quê? Esposa do bode? Cabrito é o cabra. Cabrito é o filho da cabra. E do bode. Não esqueço mais, não esqueço mais. Beleza, pagamento de cabeça. Aí ele ouviu falar, sabe o que ele fez? Traz ela lá e vamos queimá-la. Vamos matar. Por quê? Porque ela não deveria ter feito aquilo. Ela não deveria se deitar com outra pessoa. Porque existe a lei do levirato. O que é a lei do levirato? Se eu morro sem gerar filho, o meu irmão, o primeiro, o primogênito ou o mais velho, ele é obrigado a se deitar com a mulher do seu irmão para gerar filho. E aquele filho que era gerado não era daquele que estava vivo, mas era daquele que estava morto. É a lei do levirato, a lei de Moisés. É chamado de parente vindouro. Parente vindouro. Isso dá para entrar dentro do evangelho do parente vindouro. Eu não vou chegar lá ainda. Isso é importantíssimo. Mas olha para você ver. Um dos filhos de Judá deitava com ela, com Tamar, e na hora do coito ele jogava para fora. Sabe o que Deus fez? Matou. Deus matou. Porque a lei do levirato foi uma lei instituída para gerar filhos. Olha para cá. Traz ela. Vou matar ela agora. Peraí, Tamar. Tem três coisinhas aqui. Tem um anel, tem um cajado. Quando o Judá ele viu, opa, peraí, não faça isso. Eu conheço, isso é meu. E de fato, nas minhas palavras, eu confesso que não foi ela que errou. Foi eu que errei. Porque eu prometi dar meu filho mais novo e não me entreguei para gerar filhos. Irmão, olha para mim aqui, vou finalizar aqui agora. Olha para a geração de Jesus. Eu estou falando nem dos homens, tá? Estou falando só das mulheres, da inclusão das mulheres. Tamar cometeu incesto, seu próprio sogro, teve que mentir para gerar filhos. Jesus veio dessa geração. Jesus veio de Raabe, outra meretriz, que foi espias, que ajudou os espias de Israel para entrar na terra prometida. Ruth, estrangeira, não era nem israelita. Batseba, para o judeu, adultério é a pior coisa que existe. Sabia? Olha para você ver no texto. Eles não colocam o nome dela. E Salomão, e Davi, o rei Davi gerou Salomão. Daqui havia sido a esposa de Urias. Nem citar o nome de Batseba eles citaram. Daquela que foi esposa de
Ou seja, a vergonha do adultério, até hoje é citado, porque a esposa não era de Davi, era de Urias. Olha que isso pesado. Agora, irmãos, você aceitaria um rei com essa descendência? Aonde tem pecadores, justos, gentios, ímpios, meretrizes, são prostitutas. Jesus, ele veio nessa geração para mostrar que ele é maior do que todos os defeitos da humanidade. Ele não precisa agir dentro da perfeição humana, pelo contrário, ele vai trazer um agir de graça dentro das nossas próprias imperfeições. O autor ele vai introduzir esses detalhes para mostrar a graça de Deus que opera seus milagres independente das circunstâncias criadas pelo homem. Ou seja, eles fizeram um jeitinho aqui, eles erraram aqui, mas o erro do homem não impediu que o nosso libertador, Deus poderoso, chamado Jesus Cristo, viesse e nos libertasse do domínio do pecado. Isso, irmão, só dentro da genealogia tem muito mais se nós olharmos os nomes. Mas Jesus, ele olhou para nós, mesmo dentro das nossas falhas. Coloca. Eu espero que a partir dessa genealogia você não tenha mais dúvida que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Irmãos, isso é coisa bíblica, tá? Na hora da profecia é a sua inspiração. Mas pega a tua vida. Feche os seus olhos. Aleluia. Judeus, gentios, justos, pecadores. Tudo dentro de uma geração de quem? Da genealogia de Deus, de Jesus, Filho de Deus. Até chegar no nascimento de Jesus, Deus passou por todas aquelas imperfeições. Deus poderia olhar e falar assim: não, Tamar não, Raabe não, Ruth muito menos, não está dentro da lei, não. Batisseba, piorou. Salomão veio de Batisseba. Mas sabe por que ele escreveu? Porque ele falou assim: em vez de essa não serve, mesmo dentro das suas imperfeições, dos seus erros, eu ainda tenho um propósito para ele. Sabe o que ele está falando? É porque se ele levasse em consideração as imperfeições humanas, eu não estaria aqui nessa noite. Ele olhou e Geselane falou assim: não, Geselane, o homem pode até descartar, mas eu não. Eu tenho um propósito. Irmão Francisco, irmã Sinete, irmã Carol, não. O homem, as pessoas, as ideologias, as religiosidades podem descartar, mas Deus não descarta o homem que se arrepende diante da sua presença. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, engrandecemos e exaltamos o teu nome. Obrigado, Jesus, por tua graça, porque se não fosse a tua graça, não haveria gerações a partir de Tamar, de Raabe, de Batisseba, de Ruth, mas mesmo assim a tua graça se manifestou diante, ao Pai querido, do pecado do homem, como foi limpo aqui nessa noite. Veio a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a tua graça, meu Deus. Por isso que nessa noite nós somos gratos, ó Pai, através desse ensinamento, dessa genealogia que nos mostra que nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos alcançou por intermédio do teu Filho, Jesus. Meu Deus, abençoe a tua igreja, abençoe os teus filhos, abençoe, ó Pai querido, as famílias, os lares, os nossos corações, e que nós possamos ser edificados pelos ensinamentos da sua palavra. Nessa noite eu entrego em tuas mãos, leva cada um em paz para os vossos lares, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, estende as tuas mãos, lembrando que domingo é culto da família à noite, tá? Não será culto de jovens.
E domingo de manhã, escola bíblica dominical. Sábado tem um culto, né? Na casa do irmão Romário. Em nome de 19 horas, né? 19, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Tive notícia do culto no sábado, foi uma bênção. O culto no domingo, foi uma bênção. Temos vestígio até hoje, né? Do culto. Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Ora comigo. Estarei retornando para a minha residência. E tinha outra coisa para falar. Terça-feira que vem, nós só vamos cantar o hino. E dependendo, tem uma palavra depois já iniciar os estudos, tá? Eu vou precisar de mais tempo. Que é muita coisa, tá bom? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina consolação do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Quem crê diz amém? Amém. Não deixe de cumprimentar o irmão com a paz do Senhor Jesus. E uma boa comemoração aí daqueles que comemoram o Natal, meu irmão. Eu comemoro todo dia.